Roda essa vinheta, porque agora é hora da bola rolar por aqui com a turma de quê? Do Camisa 8. Solta aí. Opa, ele já por aqui. Eita, amigo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tá bom bom, dia, mais tá, ou menos, né? Tá mais ou menos, tá leguelé. Leguelé. Amanhecemos meio leguelé com o Leguelé. futebol cearense, gente? E aí, conta pra gente Pois tudo. acabou o Campeonato Brasileiro e Ceará e Fortaleza tiveram o pior final possível deste Brasileirão e mesmo dependendo apenas de si, ambos foram rebaixados, né? E antes da gente contar como é que foram essas partidas, né? Bora conferir como é que ficou a classificação final do Brasileirão? Bora, é o jeito, né? Vamos lá. É o jeito. Infelizmente, tá aqui. Ceará e Fortaleza morreram abraçados, ambos com 43 pontos. É até uma ironia do destino, mas aqui, com relação à situação do Ceará, para mim, ele foi rebaixado naquela derrota para o Internacional aqui na Arena Castelão. Sim. Não era para ter perdido essa partida. Se tivesse pelo menos empatado, teria chegado aos 44 pontos e o Internacional teria 2 pontos a menos. Pelo menos o Ceará teria se salvado. Já o Fortaleza, ele, apesar dessa arrancada vigorosa que teve junto com o Palermo, né? Onde chegou a ficar 9 rodadas invicto, né? Com 4 vitórias, 5 empates, quando ia chegar a quinta, que nem time, por exemplo, aqui do bloco de elite conseguiu 5 vitórias consecutivas, o Fortaleza, infelizmente, tropeçou aí no finalzinho junto ao Botafogo, ao ser goleado por 4-2 lá no Engenhão. Mas antes da gente falar aqui do Fortaleza, bora contar como é que foi no Ceará. Para mim, que foi o resultado mais decepcionante por tudo que o Ceará fez ao longo da competição. Lembrando que o Ceará não foi participante aí do Z4 durante todo o Campeonato Brasileiro. Ele nunca entrou na zona de rebaixamento durante toda a competição, mas na última, que aqui importa, infelizmente ele entrou e aí não teve mais chance de sair. Aquele ditado, né, Paulo? Nadou, morreu na praia, infelizmente. E os mais de 50 mil torcedores que estiveram presentes lá na Arena Castelão não conseguiram passar aquela força para o time diante do Palmeiras. E quem vai dar os detalhes agora é ela, Josi Freitas. O Ceará entrou em campo pressionado, mas com o Castelão lotado e empurrando o time desde o início. Que passou a pressionar até que conseguiu abrir o placar aos 11 minutos de partida. Cobrança de falta pela esquerda, toque de William Machado e Pedro Raul completou na pequena área. 1-0 Ceará. Só que a vantagem durou pouco. 5 minutos depois, o Palmeiras empatou com Facundo Torres. No segundo tempo, o Palmeiras aproveitou, ganhou espaço e virou a partida. Aos 14 minutos, em cobrança de falta de Ramon Souza. O gol mexeu muito com o time, que minutos depois voltou a vacilar na defesa e viu Flaco Lopes fazer o terceiro. 3-1 e o Castelão ficou em silêncio. Com a derrota e as vitórias de Internacional e Vitória, o Ceará acabou rebaixado na última rodada. O Ceará acabou sendo rebaixado diante da equipe do Palmeiras dentro da Arena Castelão, com mais de 50 mil torcedores apoiando a equipe. O engraçado é que o Ceará não esteve nenhuma rodada dentro da zona de rebaixamento. Mas no último jogo, no jogo decisivo, acabou sendo rebaixado para a Série B de 2026. É muito difícil essa fala nesse momento. Estamos vivendo uma situação, um momento de consternação, de muita dor, porque não imaginávamos que o desfecho desse campeonato para nós seria como foi. Então, eu me justifico, em primeiro lugar, dizendo por que estou aqui e não o presidente João Paulo. Porque o presidente João Paulo passou mal, está sendo atendido pelos nossos médicos e não teve condição alguma de vir para essa entrevista. Pedimos desculpas veladas ao nosso torcedor. Eu recorreria ao poeta maranhense Gonçalves Dias, que diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate que aos fracos abate, que aos fortes, os bravos, só pode exaltar. Eu sei aonde estou e eu sei com quem estou. Eu estou com bravos
que lutam e o Ceará vai se reerguer e vai novamente ocupar o seu lugar de merecimento, que é o retorno à primeira divisão. Bela citação aí do Hernando Uchoa. E realmente o pensamento tem que ser esse, né? Caiu, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem que continuar ali abraçado com o seu time, na tristeza, na alegria, na derrota, na vitória. Eu sou ferroviário, eu já sei como é esse caminho. Mas com relação ao presidente do Ceará, tá? A informação que a gente tem, que depois que ele foi atendido, ele teve ali um pico de pressão, né? Depois que ele foi atendido, ele passa bem, tá? Já está em casa, não precisou ser hospitalizado. Enfim, a situação dele está estabilizada. Agora é esfriar mais a cabeça e pensar em 2026. Assim como ele, muitos torcedores também, né, Muitos torcedores, muitos torcedores. Inclusive, teve até uma cena inusitada durante a transmissão, né? Que você acompanhou, o pessoal de casa acompanhou esse jogaço aqui na TV Cidade Record, que foi durante o gol lá do Botafogo em cima do Fortaleza, a torcida do Ceará agradecendo ao Botafogo por estar rebaixando também o Fortaleza, que é o nosso assunto agora, né? Que já que o Lion teve alguns momentos de esperança a abrir o placar diante do Botafogo, mas as coisas foram saindo do trilho à medida que o tempo foi passando e a gente vai conferir agora as imagens, ó. O Breno Lopes até chegou a abrir o placar nesse golaço aí, ó, que a bola sobrou para ele, mandou no ângulo e o torcedor tricolor ficou esperançoso, mas o Botafogo empatou também com esse golaço aí do Montoro. Parecia que só valia a bola no ângulo mesmo, viu? Mas aí o Montoro recebeu essa bola. O Arthur Cabral, ex-Ceará, aquele que entrou em uma decisão de estadual com a cabeça raspada com a citação 8C, fez o segundo do Botafogo, virou o jogo. E aí o Fortaleza chegou a empatar, né, com o Bareiro. O Bareiro empatou. E aí depois o Botafogo virou para 3-2 com o Marçal. E o Matheus Ponte foi quem fechou o placar em 4-2. O Botafogo teve até um gol anulado, né, que a gente vai conferir aí na sequência dos lances. Mas o gol ele nasceu de um lance irregular, uma cobrança de escanteio do Fortaleza, onde a bola bateu na mão do zagueiro do Botafogo. Aí depois aconteceu o gol do Botafogo, mas na revisão do VAR, o VAR acabou vendo ali a irregularidade e acabou dando pênalti para o Fortaleza, que chegou a empatar em 2-2. Fortaleza, que com aquele empate, naquela situação, estava se salvando, mas infelizmente não resistiu à pressão do Botafogo, que acabou goleando o tricolor por 4-2. E assim ficou o resultado, onde o tricolor do PC, infelizmente, voltou à Série B do Campeonato Brasileiro. Ano que vem teremos Clássico Rei, sim, pelo Brasileirão, mas na Série B não era o que a gente queria. Mas infelizmente fica aí os aprendizados, né? Porque a diretoria do Fortaleza, para mim, errou demais este ano. Errou demais, principalmente no perfil de contratações, né? E o fim de semana, tá? Não foi só de tristeza para o nosso futebol. Teve cearense fazendo bonito. Aliás, uma cearense. Olha só, uma coisa cearense. boa. Eu estou falando da craque Amandinha, que conquistou, junto à seleção feminina de futsal, a primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino, ao vencer a seleção de Portugal por 3-0. Inclusive, Iva, a Amandinha chegou a marcar um dos gols na final que aconteceu em Manila, nas Filipinas. Parabéns aí, Amandinha. Ela que cresceu lá no Conjunto Ceará, onde começou a jogar futsal, sendo escolhida 7 vezes como a melhor jogadora de futsal do mundo. Essa Parabéns, daí, Amandinha. orgulho puro nosso aqui, da nossa terrinha. Coisa